O inferno. Esse é um tema que tira o sono de muita gente. E muito tem sido ensinado e pregado ao longo da história sobre esse lugar terrível. Mas esses ensinos estão longe daquilo que a Bíblia ensina e daquilo que nos ensinou o Senhor Jesus. Vamos hoje descobrir a diferença. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Estamos estudando agora o Evangelho de Lucas. E Lucas está nos apresentando uma seção de diversos ensinos de Jesus, onde o Senhor usa a forma de parábolas para ensinar. Jesus ele conta histórias, contos de realidades que as pessoas compreendem ou que são fáceis de compreender, para com isso ele expor realidades superiores. Por exemplo, vimos anteriormente o Senhor trazendo uma progressão de ensino em parábolas de uma ovelha perdida, de uma moeda perdida, até chegar num ser humano perdido. E agora, então, nesse ponto em que estamos, no capítulo 16, vamos ver a partir do verso 19, Jesus ensinando a respeito de algo muito interessante. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Aqui uma curiosidade, tá? Púrpura não é apenas uma cor. Púrpura, na antiguidade, era um pigmento caríssimo, chegava a valer mais do que ouro em alguns lugares, porque ele era obtido apenas de algumas poucas espécies de animais marinhos, de moluscos. O processo era muito difícil e então essa cor, ela designava alguém muito rico, porque para poder pagar por um tecido em cor púrpura, certamente a pessoa tinha muito dinheiro. E esse homem aqui da história, então, se vestia de púrpura e um linho fino, também um tecido caro, e vivia no luxo todos os dias. Essa era a vida desse primeiro homem. Então, há um outro. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber suas feridas. Veja que Lázaro foi deixado lá, diante dessa casa, desse portão do homem rico, porque ali era mais provável que ele obtivesse auxílio. Ele era um homem, um mendigo doente, um homem que além de pobre, estava sofrendo terrivelmente com chagas, com ferimentos em todo o seu corpo. E o anseio dele era comer sobrinhas, migalhas que caíssem da mesa daquele homem rico, só que nada acontecia para ele assim, e haviam cachorros da rua para lamber suas feridas, para acrescentar então sofrimento à sua vida. E aí chegou o dia em que o mendigo morreu. Sua vida foi então encerrada e os anjos o levaram para junto de Abraão. Abraão, o patriarca do povo de Israel. Então dizer que alguém estava junto de Abraão era indicar que, obviamente, essa pessoa se encontrava no melhor lugar do reino espiritual. E ele foi levado para lá pelos anjos, né? Talvez alguma tradução que você esteja lendo fale assim, no seio de Abraão. A ideia aqui é a ideia da mesa de refeição oriental, que era uma mesa baixinha, como a nossa mesa de centro, em que as pessoas se reclinavam sobre sofás ou almofadas, né, com o rosto perto da mesa, os pés para longe, e então uma pessoa sempre estava próximo do peito do que estava junto a ela, atrás de si. Então, daí a figura, né, está reclinada ao seio de Abraão, ou seja, estar à mesa junto com Abraão. Está numa situação muito boa. E o rico também morreu. E aqui é mencionado que o rico teve até sepultamento, o rico foi sepultado. E no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Esse homem estava no Hades. O que é o Hades? Algumas pessoas pensam, é o inferno. Mas o que é o inferno? O que você imagina que é o inferno? Vou lhe dizer o que não é. O inferno não é aquilo descrito na Divina Comédia, do Dante Alighieri. Apesar de que isso foi muito usado e ainda é usado por pessoas cristãs para amedrontar os outros. Dante descreve um lugar de tormentos, com níveis diferentes de tormentos, para tipos diferentes de pecadores, e lá os demônios habitam nesse lugar, comandam esse lugar e torturam as pessoas. Nada disso está na Bíblia, nada. Se você já viu ou leu na Bíblia, né, existe um ensino de Jesus sobre a Guiena era um lugar real, que ficava ali pertinho de Jerusalém, aliás, ainda fica lá. E era o lixão onde se queimavam, então, as coisas que eram lá jogadas. E era para lá que Jesus apontava, que era o destino dos pecadores, né?
ser jogado no lixão. Era um destino de destruição, de coisa terrível. Mas toda aquela figura do inferno de Dante, que muita gente tem na mente, até se prega sobre isso em algumas igrejas, vem, na verdade, dessa mente desse homem, Dante Alighieri, que criou tudo isso no seu livro. Então, o homem estava no Hades. E o que é o Hades, afinal de contas? Essa palavra Hades designa simplesmente lugar de habitação dos mortos. Nas culturas orientais e nas culturas antigas, o Hades, ou até o Sheol, né, em hebraico, simplesmente era a designação de lugar dos mortos, sem uma especificação do estado desses mortos. Então, esse homem estava no Hades, e esse homem estava sendo atormentado no Hades. Então, para ele a coisa não estava boa. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe. Daí essa ideia que a gente tem, né? Vamos lembrar que aqui é uma parábola, tá? Mas que expressa verdades espirituais. Então nós temos essa ideia, né, que o céu é superior. Na verdade é porque a nossa mente é limitada e a gente então imagina as coisas em termos de localização geográfica, né? E muita gente até acreditou e até acredita que literalmente existe lá debaixo do chão, se cavar muito, se chega ao tal do inferno, né? E que lá em cima fisicamente está o céu, lá está Deus nas nuvens, nessa forma, vamos dizer assim, física e literal. Enquanto isso, na verdade, é uma forma figurada, porque a nossa mente é limitada e Jesus, então, vem a nós com a sua misericórdia para nos ensinar com figuras que a gente possa entender. O homem viu Abraão de longe e viu Lázaro do lado dele. Ele ali em tormentos e o Lázaro na boa lá com Abraão. Então ele chamou, pai Abraão. Pai, né? Ele deveria ser imitador de Abraão, que foi um amigo de Deus e foi um homem bondoso e misericordioso. Pai Abraão. E aí, olha só que interessante, ele ainda vê Lázaro como inferior, porque ele nem dirige a palavra ao Lázaro, ele fala, pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Então dá uma ordem para o Lázaro, ele ainda vê o Lázaro dessa maneira. É terrível que nessa situação Jesus relata, né, que pessoas, mesmo após partirem dessa vida, continuarão com essa mentalidade que ainda tinham. Mas Abraão respondeu assim, filho, lembre-se que durante sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. Tem pessoas que só leem esse trechinho da Bíblia, né? Só isso, e acham que a relação nossa na vida futura tem a ver com se aqui a vida é boa ou ruim para nós. Na verdade, nós entendemos o conjunto. A questão aqui é que esse homem não foi misericordioso. Esse homem, ele amou mais as riquezas do que ao próximo. Vamos lembrar que Jesus está vindo numa sequência de ensinamentos sobre amar o perdido. Ele passa, inclusive, para falar do problema das pessoas que servem as riquezas. Os fariseus zombaram de Jesus porque amavam o dinheiro, não amavam as pessoas. E ele conta uma parábola de alguém que amava realmente o dinheiro e as riquezas, ao ponto de deixar um outro nessa vida de miséria na sua porta, sem nem mesmo migalhas de pão dar para essa pessoa. Então era por isso que o Lázaro estava numa situação melhor do que a do rico. Não porque o rico era rico, ele foi para o inferno. Ele foi para o inferno, ou melhor, para o Hades, né? Não vou usar aqui a palavra inferno para não dar conotação errada. Ele foi para o Hades nessa situação de tormento. Por quê? Porque ele não tinha bondade em seu coração. Por isso, não confunda isso como uma questão até que, como na cultura oriental, de karma, pagamento, nada disso, tá? Então, o Abraão fala isso, né? Agora você está em sofrimento enquanto ele está sendo consolado. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado não podem, e nem daqui para aí passa ninguém. Ou seja, o estado das pessoas na eternidade não muda. Há um abismo. Não existe mudança de estado depois. Existem pessoas que acreditam nisso, mas a Bíblia fala claramente, não, há um abismo. Não tem mudança. É nessa vida que nós tomamos a decisão se vamos com Cristo ou não. Mas o homem insiste. Então eu te suplico, pai. E ele continua tratando Lázaro como menos. Manda Lázaro ir à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles também não venham para esse lugar de tormento. Provavelmente os irmãos viviam como ele.
E aí Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Eles têm a Bíblia. Está entendendo? Nós temos a Bíblia. Então esse homem quer que vá um fantasma para lá. E Abraão fala, não, tem a Bíblia. Mais do que um fantasma, tem a própria palavra de Deus. Não, pai Abraão, mas se alguém entre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Ele julga que o que provocaria impacto na vida das pessoas seria o sobrenatural, assim, o fantasma, né? Veio uma alma penada, que isso provocaria arrependimento. Mas não. O que é mais poderoso para provocar arrependimento é a palavra de Deus. E se uma pessoa não se arrepende com a palavra de Deus, pode ver fantasma à vontade, não vai se arrepender não. Se não ouvem a Moisés e aos profetas, respondeu Abraão, tão poucos se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A palavra de Deus é que é poderosa. Nós temos aqui a Bíblia Sagrada, temos a palavra de Deus. Nós vamos deixar a vida passar? Nós que conhecemos o Evangelho, nós que temos acesso ao conhecimento do Santo de Deus, a Bíblia, nós vamos continuar tratando as coisas espirituais como sendo de pouco caso? Veja que o Senhor vem desde ali do capítulo 15, tratando dessas parábolas do reino, falando da importância, como existe alegria por um pecador que se arrepende, por um perdido que é achado. Fala sobre a relação com as riquezas, que o problema é amar e servir as riquezas e não usar as riquezas para ganhar vidas, né? Vamos lembrar que o Senhor falou lá na parábola do administrador infiel que os discípulos deveriam usar as riquezas. Para quê? Para fazer o bem. Então esse homem da parábola aqui perdeu essa oportunidade. Então tem toda essa progressão de ensino e fica para nós a pergunta, o que nós fazemos com isso? Nós vamos olhar para esse livro como um livro interessante, de uma cultura antiga, com sabedoria para o dia a dia, como muita gente vê? Ou nós vamos olhar para isso aqui como um convite para a vida, para hoje tomarmos uma decisão, cada um de nós, se queremos nos arrepender de nossos pecados, crer em Jesus e andar em vida nova, ou se vamos continuar na vida velha. Veja que esse homem da parábola, ele conhecia a religião de Israel. Ele reconheceu Abraão. Ele chamou Abraão de pai. E como é que Abraão respondeu para ele? Filho. Ele era descendente de Abraão. Ele era alguém que cresceu ali no meio do povo de Deus. Mas a atitude dele não era a atitude de Abraão. Não era a atitude de alguém de Deus. E hoje nós temos milhares de pessoas no mundo todo caminhando com o povo de Deus, às vezes crescendo dentro de ambientes religiosos, mas que o seu coração está voltado para as coisas materiais, para as coisas dessa vida, que não se importam com o próximo, que não se importam com Deus, que leem a Bíblia. Existem até livros escritos sobre a Bíblia com distorções absurdas, como se a Bíblia fosse um baita manual de autoajuda, como se aqui fosse o maior manual de autoajuda já escrito. Não! Isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é a revelação do Senhor, que nos traz o conhecimento sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre a realidade que existe julgamento. Deus julgará todas as pessoas. Existe um fim para tudo isso aqui. Essa existência vai terminar uma hora. E nós decidimos aqui o nosso destino eterno. Há quem tente se enganar e dizendo assim, não, Deus é bonzinho, vai passar pano para todo mundo. Não vai. Há julgamento. Há diversas passagens das Escrituras em que Jesus sempre deixa claro, há um fim e haverá destinos diferentes. Ele fala isso em parábolas, em ensinos, em visões que ele concede. E fica hoje para nós essa pergunta, o que nós fazemos com isso? Quem seremos nós nessas parábolas? Seremos nós a ovelha perdida que foi achada e que provocou alegria? Seremos nós a moeda perdida que foi achada? Seremos nós o filho que estava desgarrado, mas voltou arrependido para a casa do pai e foi recebido? Ou seremos o filho de cara feia e irado porque viu o irmão pecador ser recebido? Seremos nós a pessoa que anda com o Senhor? Ou aquele que recebeu nessa terra tudo? Vida, saúde, amigos, inteligência, talvez até riquezas? E usamos isso só para o próprio deleite e não para viver em comunhão com o Senhor, fazendo aquilo que agrada ao Senhor, que é amar. A escolha é nossa. A escolha é minha. Eu escolho a vida. Eu escolho todos os dias, não foi só num ato, num dia lá no passado. Essa é uma escolha que eu tenho que fazer todos os dias. Cada vez que eu peco, eu tenho que voltar para a cruz e pedir perdão e arrependimento. E essa é a minha escolha. E eu convido você a fazer essa escolha.
Assim como Moisés, lá atrás no deserto, separou o povo em 2 grupos e falou sobre os 2 caminhos, e falou agora diante de vocês tem a vida e a morte, escolham a vida. Eu também proponho a você essa escolha e dou a mesma dica. Escolha a vida. Até a próxima.